Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lenac. Eu sou Fabiana e hoje o nosso papo é sobre cartofilia. Cartofilia é o colecionismo de cartões postais. E no universo das coleções, o postal é o segundo item mais colecionado no mundo, ficando atrás apenas dos selos. Eu vou focar aqui nos cartões postais antigos, que são verdadeiros documentos históricos que trazem pra gente nas imagens e nas mensagens escritas também informações sobre as cidades, os costumes, a moda e tantos outros aspectos da vida a partir do final do século XIX. Mas antes de prosseguir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, vamos falar um pouquinho da história do cartão postal. O primeiro cartão postado sem o envelope e de que se tem notícia é um dos itens de coleção mais caros já comercializados no mundo. E ele não era um cartão postal oficial, digamos. O Penny Pennants foi enviado de Londres para Fulham e endereçado a Theodore Hook. Inclusive acredita-se que foi o próprio Theodore que ilustrou e postou o postal. Ele era um dramaturgo e escritor conhecido na época justamente pelo humor. E de um lado, o Penny Pennants tinha um desenho aquarelado que retratava os funcionários dos Correios com suas grandes penas em volta de um grande tinteiro. Do outro lado, o endereçamento e o carimbo datando 1840 e um selo Penny Black, o primeiro selo adesivo do mundo. Isso tornou o Penny Pennants mais valioso ainda. Ele foi vendido em 2002 por mais de 30 mil libras. Oficialmente, o cartão postal entrou em circulação em 1869 na Áustria, depois que um economista chamado Emanuel Hermann escreveu um artigo falando sobre como o tempo, o esforço e o custo envolvidos na escrita e envio de cartas era desproporcional. Ele também sugeriu um método mais prático e barato, um retângulo de papel cartão fino com espaço para endereçamento de um lado e a mensagem curta do outro, e que não precisaria de envelope. O serviço postal adotou as recomendações e lançou o Correspondence Card, que já vinha com o selo do Império Austro-Húngaro impresso e custava metade do preço de uma carta. Só que bem antes do cartão postal entrar em vigor na Áustria, lá em 1861, H.P. Lippmann e John Charlton tinham patenteado o Lippmann's Postal Card nos Estados Unidos, mas a novidade só começou a ser comercializada mesmo 11 anos depois. Na Alemanha também teve quem sugerisse a criação de um cartão a ser enviado sem envelope. Isso foi em 1865, mas por lá a ideia também não foi para frente. No Brasil, o cartão postal foi instituído em abril de 1880, a partir de uma proposta do ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o conselheiro Manuel Buarque de Macedo. Os primeiros postais brasileiros eram emitidos exclusivamente pelo Correio do Império do Brasil e só em novembro de 1899 o governo republicano autorizou a impressão de bilhetes postais por gráficas particulares. A princípio, os postais não tinham imagens, mas isso começou a mudar a partir dos anos 1880 na Europa. Surgiram na Alemanha os primeiros Grußaus, que significa lembranças de. A frase era completada com o nome da cidade e acompanhada por uma ilustração que representava o lugar. Imagina como foi revolucionário poder se corresponder com familiares e amigos durante a viagem, sem gastar muito e ainda compartilhar as paisagens visitadas. Nos primeiros postais, um dos lados era reservado só para o endereço, era proibido escrever qualquer mensagem ali. Por isso, esses cartões mais antigos tinham muitas vezes as mensagens cobrindo as imagens. Mais tarde, o verso dos cartões passou a ser dividido, garantindo uma área para a mensagem e outra para o endereço. O postal se popularizou tanto como meio de comunicação prático e eficiente que tinha que enviar-se vários por dia. Na Inglaterra, por exemplo, ele virou uma verdadeira trend. Lá era comum um postar o cartão pela manhã para que ele fosse entregue até a hora do almoço, a fim de se agendar um compromisso com o destinatário para o fim da tarde, do mesmo dia. Era tipo o WhatsApp da era vitoriana. Inclusive, se você acha que o sucesso dos gatinhos é coisa de rede social do século XXI, tá bem enganado, viu? Lá pelos postais, as pessoas marcavam encontros, compartilhavam ideias e imagens de gatinhos. Havia postais com ilustrações ou fotografias de cães e outros bichinhos também, mas os gatos já eram os favoritos.
Guardadas as devidas proporções, o paralelo entre os cartões postais e as nossas redes sociais não fica por aí. Na época, havia quem criticasse o meio de comunicação por ser rápido demais, que se escrever poucas linhas no cartão bastava, os relacionamentos ficariam mais superficiais e a capacidade de leitura e escrita prejudicada. As primeiras décadas do século XX foram chamadas de a Era de Ouro dos cartões postais. E além de meio de comunicação, eles se tornaram, já naquela época, um objeto apaixonante de coleção, com suas diversas temáticas. O número de editoras proliferou e a tecnologia gráfica avançou rapidamente. Imagens fotográficas de cidades e paisagens e retratos principalmente de mulheres feitos em estúdio passaram a ser veiculados no postal. Artistas de teatro e cinema, em especial as atrizes, ganhavam ainda mais notoriedade com a publicação de suas fotografias, ao mesmo tempo em que elas alavancavam ainda mais as vendas dos postais. Empresas perceberam que o cartão postal era um veículo de comunicação excelente para divulgar os seus produtos e serviços. Os postais também se tornaram um meio de divulgar imagens da realeza, fatos e eventos importantes ou lembrar acontecimentos históricos. Até mesmo desastres naturais como enchentes eram comunicados por meio dos cartões. Por meio dos postais também era possível conhecer outros povos e outros modos de vida. Os cartões antigos são excelentes fontes iconográficas para quem se interessa por arquitetura, urbanismo e pela história do desenvolvimento das cidades. Artistas renomados como Alfonso Muchá e Rafael Kirchner também se dedicaram a criar ilustrações especialmente para os postais. Aliás, os postais também eram um espaço para o humor. Caricaturas de pessoas públicas e ilustrações satíricas abordando temas relevantes na sociedade eram bem comuns nos cartões postais do início do século XX. E as guerras também foram tema recorrente. Os cartões divulgavam tanto imagens dos líderes dos países envolvidos e suas alianças, quanto imagens dos campos de batalha e as tecnologias que estavam sendo utilizadas em combate. Como você pode ver, a cartofilia é um universo imenso. Colecionar é, entre outras coisas, preservar a história, e o colecionismo de cartões postais, em especial, é um exemplo excelente disso. Porque eles são testemunhas de um tempo, são memória tangível. Bom, acho que mesmo quem nunca pensou em ter uma coleção ficou com vontade de colecionar postais antigos, porque eles são fascinantes. Os postais que ilustraram esse vídeo são da LENAC, a maioria já está disponível na galeria, então se você tiver interesse em saber mais, clica aqui embaixo, o link está na descrição. Um abraço e até a próxima!